96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. O mundo gira. A gente gira. A roda gira. A pomba gira. Gira a poesia. Salve, salve a todas e todos, por ares, terras, coroas e mares de Teresina, vamos que chegamos pela rádio e internet. Agora é hora de Gira Poesia. E aí, Bia, de boa na lagoa? Tranquila, meu amigo Jorge André. E essa semana, hein? Quarta-feira foi aquele movimento de gente e veículos se preparando para o feriado. Pois é, Bia, esse feriado que estamos vivenciando abriu o mote para uma discussão que teremos hoje no programa, a liberdade religiosa. Que fique esclarecido que este debate não atacará nenhum tipo de expressão de fé, apenas a gente vai tentar dialogar com a realidade religiosa brasileira. Com certeza, Jorge. Compreensão e respeito por crenças e fé sempre. É o que o coletivo dos poetas por vida defende. Para conversar sobre este assunto, chamamos o professor doutor de filosofia da USP, Luizir Oliveira. O Gira também chamou Camille Rabelo para falar sobre suas produções musicais e projetos futuros no autoral. Muita poesia grudada e, lógico, as alternativas da agenda para este fim de semana. Vamos que nos divertimos? Eu digo é sim para diversão e para começar nossa viagem de hoje, no ar autoral. Socializando os sons do Piauí. Para começar o giro, vamos falar agora com Camille Rabelo, cantora que participou recentemente do Lança Piau. Muita satisfação de receber você aqui, Camille. Obrigada, boa tarde, prazer meu. Vamos falar sobre música então. Como é que foi esse estalo? Vou cantar, vou produzir canções. Como você surgiu para música ou vice-versa? Na verdade, eu comecei a compor com uns 11, 12 anos. O meu pai é músico e o meu irmão também, e eles são bem influentes na cena musical teresinense. Meu pai é baterista, o nome dele é Alexandre Naka. Ele tocou durante muito tempo na narguilé hidromecânico e ele gravou bateria em CDs de bandas muito importantes daqui de Teresina, como Rock Moreira, Teófilo. Meu irmão toca baixo com Teófilo e gravou CDs de muita gente bacana daqui também. E aí eu cresci nesse universo musical, né? Tive contato com muita música boa em casa. Sempre ouvi muito Beatles, Clube da Esquina e Chico Buarque, muita coisa bacana mesmo em casa. E aí teve um dia que eu sempre escrevi muito, eu sempre gostei muito de ler no colégio. No Dom Barreto eu lembro que a gente começou lendo Monteiro Lobato e depois todo ano a gente ia começando a ler coisas diferentes. E aí a escrita veio de uma maneira meio que natural, né? Aí quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber que as coisas que eu escrevia vinham meio musicadas na minha cabeça, né? Aí eu comecei a tocar violão. Eu comecei a tocar violão meio que... Eu nunca tive aula, nunca meus pais me incentivaram. Porque assim, música aqui em Teresina é muito diferente, né? É muito, assim, como é que eu posso dizer, difícil. E aí meu pai, ele não incentivou meu irmão no começo. E pra mim também foi da mesma maneira, ele não me incentivou e tal. E aí eu comecei a tocar olhando ele tocar. Meu pai é canhoto, então eu fazia as coisas meio invertidas assim no violão dele, sabe? E aí eu comecei a tocar e fazer as minhas musiquinhas e tal. E eu tinha muito medo de mostrar as minhas canções pro meu pai e pro meu irmão, porque eu achava eles tão bons, sabe? Todo mundo sempre... ele é muito bom, ele tinha um certo reconhecimento aqui na cidade. E eu tinha muito medo de mostrar, eu ficava com vergonha, sabe? E eu ficava no meu quarto e construía aquele mundinho que era meu e fazia as minhas músicas. E todas elas falavam de mim mesmo, do meu dia a dia, de como eu sou e da maneira que eu vejo a vida mesmo. Aí, meu pai foi descobrir que eu tocava, que eu cantava, faz mais ou menos que 1 ano e meio, assim, porque eu não tinha coragem de mostrar, eu ficava com muita vergonha. Aí eu ia muito pro estúdio do Totti, que é com a Sapucaia, que é até do Mário. Eu ia muito pra lá e aí eu pegava o violão e começava a tocar as minhas músicas. Aí ele gostou muito das minhas músicas
E aí surgiu o convite para o Lança Piau, que foi, né, meu Deus, eu vou fazer um show, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém conhece minhas músicas, e agora, né? Aí ele me apresentou para o Davi Scooby. Davi Scooby é o baixista da Vale do Até, atualmente, e ele é produtor musical também, trabalha no Altec Studio. Aí ele conheceu as minhas músicas e me pegou pra criar, assim, né? Ele produziu todas e aí montou uma banda muito bacana pra mim. Colocou o André de Souza, da Demojo Band, na guitarra. Colocou o John El, da Vale do Até, na bateria. Paulo Dantas, que é da Orquestra Tamoio, e um projeto solo que ele tem. E aí ele ficou no teclado, né? E aí a gente fez uma produção das músicas de uma maneira bem interessante, porque ele conseguiu passar pra todas elas, todas as coisas que eu escuto realmente, sabe? Tu escuta, quando tu for ouvir o resto das músicas, tu consegue, assim, identificar um pouco da Jovem Guarda, porque ele usa muito órgão nos arranjos, sabe? Uma coisa meio, aquela coisa bem brega, que é genuinamente brasileira, né? E que eu acho que tem seu valor, sabe? E também tu consegue identificar muito da MPB e as letras um pouco não tão óbvias assim, porque, assim, eu costumo dizer que a minha música, ela sou eu. Quem não gostar da minha música provavelmente não vai gostar de mim. Como é que você vê o cenário musical teresinense atual? Eu acho que o cenário musical teresinense tem muito potencial, só que Teresina tá passando por uma fase bastante difícil, que tem muito cover, e as pessoas estão esquecendo de produzir, de passar a mensagem delas, né? E eu não acho bacana, porque eu acho que tem tanta gente boa, né? As bandas desapareceram. Atualmente todo mundo só fala de Vale do Até, Vale do Até, Vale do Até. Os meninos são excelentes. Inclusive o clipe A Onda foi gravado na casa da minha bisavó. E eu meio que auxiliei eles no clipe e cedi a casa, foi muito bacana. E são muito meus amigos, os meninos são maravilhosos, estão tendo um certo reconhecimento, né? Foram fazer show em São Paulo e o show deles foi bem, assim, aclamado, digamos assim. E teve muita gente, muito teresinense que mora lá. E eu acho que eles ainda não estão com o reconhecimento merecido. Mas Teresina tem muita coisa boa que está escondida. Tipo, ninguém ouve mais falar. Eu lembro de um tempo, meu irmão tocava na banda SES. Acho que a maioria de quem é teresinense conhece Me Olho no Espelho, né? Sim. Palavras no Papel e outras músicas. E assim, eu lembro que mais ou menos em 2005, 2004, o cenário teresinense era churu e, sabe, todo final de semana tinha banda autoral e as pessoas iam, elas cantavam as músicas, sabe? Elas realmente se dispõem a cantar as músicas. O acesso foi pro Ceará Music e para outros eventos legais. Meu pai também tocou na Narguilé. A Narguilé também teve seu reconhecimento, né, naquela época. E hoje em dia eu vejo que o pessoal mais ou menos numa fase de 17, 18 anos, que é o pessoal que está começando a sair realmente, não sabe, ninguém mais sabe o que é música autoral. É como eu disse, todo mundo só conhece Vale do Até porque Vale do Até tá na mídia o tempo todo e tá tendo um certo reconhecimento nacional, assim, merecido. Mas que eu acho que tá todo mundo muito escondido. Tem pessoas que aparecem assim que tu não sabe que cantam, né? Tu fica, meu Deus, essa pessoa canta, ela compõe, isso é legal. Mas por que não tem espaço? Por que as pessoas não podem valorizar o trabalho autoral aqui em Teresina? E por que as festas de cover lotam o tempo todo, né? Sempre tem muita gente. Tanto que os produtores da própria cidade, tem muita gente aqui que produz festa e que não dá espaço para as bandas autorais porque, sabe, o pessoal não vai. Não é o que vende, né? O pessoal não valoriza, o pessoal vai pra cover mesmo e... Ai, meu Deus, sabe, eu acho um absurdo. Tem um show, assim, sei lá, eu não vou mencionar nomes, mas tem um show de uma... Porque senão vão, né? Enfim. Aí tem um show de uma banda que é internacional e que aí tem um cover aqui em Teresina. Aí as pessoas vão, elas se mobilizam de uma maneira que parece que é a banda mesmo, sabe? Que vão, meu Deus, é banda tal, não sei o quê. E simplesmente eu acho que as pessoas elas não estão mais se preocupando em estudar a música, em produzir mesmo. E aí eu vejo bilhões de bandinhas que se formam meio que o tempo todo, muita banda se formando aqui em Teresina, de cover. E que os músicos geralmente não se preocupam em estudar e vão pegar todas as cifras no Google, entendeu? E eu acho isso um absurdo, porque acho que música
é tudo, cara. Pra mim, que cresci na música, que vivi música o tempo todo, que respirei música a minha vida inteira, desde a barriga da minha mãe até os dias de hoje, eu fico muito triste com isso que tá acontecendo no cenário teresinense. Mas tende a melhorar. Mudando um pouco de assunto, o centro da cidade, o local que você mora ali perto do Mercado Velho, traz alguma inspiração pra você na hora de compor? Cara, eu costumo dizer que eu azulvejo uma vida inteira, né? Na casa da minha bisavó. Eu cresci lá, passei a maior parte da minha vida lá. E tem até uma música que eu disse, que eu digo assim: tá vendo aquela moça? Tem coração de louça, guarda numa caixinha nos armários da avó. E tipo, eu sempre fui muito de mexer nos armários da minha avó e buscar inspiração nas fotografias, né? Que eu via aqueles milhões de rostos que eu não conhecia, eu ficava tentando imaginar quem era. E a casa da minha avó foi onde eu compus todas as minhas músicas, assim. Tem um quartinho lá na frente, que tem um monte de azulejo rosa, assim. A casa da minha avó é inteira de azulejo, né? E aí, meu pai, esse quarto foi do meu pai. Meu irmão compôs todas as músicas dele nesse quarto, e depois foi eu. Assim, sabe? É como se toda vez que eu entrasse lá, eu começasse a cuspir músicas o tempo todo, sabe? Como se eu começasse a compor meio que naturalmente. E pra mim foi importante estar lá pra compor as minhas músicas, porque a minha vida toda tá lá, sabe? É como se tudo meu tá lá. E às vezes eu vou mexer nas gavetas e aí eu encontro... Ontem mesmo a gente tava lá e a minha avó, ela guarda, sabe, as coisinhas da gente como se fossem assim, os maiores tesouros da vida. E aí eu fui ver que ela tem as pulseirinhas de quando eu era criança, roupinha de quando eu era bebê. Então a casa da minha avó é a minha vida. E assim, a região do centro da cidade é meu território, né? Eu sei, assim, conheço todo mundo que mora lá. Sei histórias, sabe, abaixo da água, que é o nome do lugar que eu moro, tem uma escola de samba na esquina. Meu pai era mestre de bateria também, dessa escola de samba que é Sambão. E aí, além de ouvir muito rock, muito folk, muita coisa assim, eu ouvi muito samba também, Cartola, Noel Rosa. E aí eu ficava observando meu pai, sabe, ele comandando a bateria, porque eu não tinha idade pra frequentar na época, né? Era muito novinha. Tô com 19 agora, mas nessa época eu devia ter o quê? Uns 9, 10. E aí eu ainda não tinha idade pra frequentar lá. E aí eu ficava prestando atenção, achava o máximo, sabe? Ele comandando tudo, sabe? As pessoas, os braços dele distribuídos entre tamborins e bundos. E eu achava aquilo muito legal. Então eu acho que tudo isso, a maneira como eu cresci, o lugar onde eu vivi, a casa onde eu cresci, e a minha família em si, todos eles contribuíram para o que eu faço agora, para o que eu componho, para o que eu escrevo. Muito legal isso. E os planos para o futuro? O que é que a gente pode esperar? Assim, fazer música autoral é um pouco difícil, né? Dá um pouquinho de trabalho e tal. Mas eu pretendo fazer show no segundo semestre e entrar em estúdio para produzir as músicas, né? Eu liberei o áudio do Lança Piau, mas eu quero produzir as músicas em estúdio e tal, não quero só divulgar o áudio ao vivo, né? E aí, porque eu não tinha material, né? O primeiro material que eu produzi foi o Lança Piau. Mas eu pretendo lançar um disco. Acho que não. Como é que eu posso dizer? Não material ainda. Eu quero lançar na internet mesmo, arquivozinho e tal, pra todo mundo baixar. Disponível pra todo mundo. E vou, né, trabalhar nas músicas pra poder, acho que em 2013 já tá tudo finalizado, tudo pronto, e vou pros palcos, né? Pegar experiência, porque no show do Lança Piau, meu Deus, eu fiz o show inteiro com o coração na garganta. Sabe? Pode falar um pouco sobre como é que rolou esse show no... O show do Lança Piau, como eu falei antes, o Totti me convidou, né? Porque ele conhecia as minhas músicas, eu ia pro estúdio, e ele ouvia e gostava. E aí ele me convidou e eu fiquei, né, naquela coisa, meu Deus, ninguém me conhece. E fui. Eu tinha um medo absurdo de palco. Porque teve até, assim, quando eu tinha uns 13 anos, eu fui tocar no colégio. Aí todo mundo, né, olhando pra mim, meu Deus, não consegui cantar, Bia. Tipo, me faltou a voz, aquele nervosismo, eu não consegui.
Então eu passei um tempão traumatizada com essa situação e eu não conseguia fazer show, não conseguia ir pro palco. E aí o Lança Piau foi uma superação tremenda, assim, pra mim. Porque eu cheguei num show com uma estrutura grande, né? Um festival, 16 bandas e só eu de mulher. E todo mundo naquela expectativa, todo mundo... Tanto que o cara, quando anunciou, disse: ela é filha da Alexandre Naka, irmã do Geninho, não sei o quê. E, tipo, falou o nome do meu pai e do meu irmão. Todo mundo naquela expectativa. Uma banda muito boa do meu lado, né? Músicos totalmente experientes do meu lado. Câmera em cima de mim, todo mundo me olhando, meu Deus, eu saio correndo ou eu canto? E cantei, fui eu o tempo todo, porque não pretendo vestir um personagem no palco nunca. Eu quero ser sempre da maneira como eu sou mesmo. Se eu tiver com medo, eu vou dizer que eu tô com medo. Se eu tiver tímida, eu vou dizer que eu tô tímida. Se eu tiver morrendo de vergonha, eu vou dizer que eu tô morrendo de vergonha, como eu disse no palco. E as pessoas conseguiram ver que eu era eu ali, né? Que aquela pessoa ali... assim, expressava sua insegurança de uma maneira meio que natural e acabou sendo engraçado. E foi muito bacana o show. E superei mesmo, assim. Acho que agora pra fazer outros shows vai ser mais tranquilo. Mas foi meio... Como é que eu posso dizer? Foi meio difícil, assim, pra mim fazer aquele show, mas foi legal, consegui. E os contatos pra chamar a Cami Rabelo, se quiser escutar a voz belíssima dela? Pode falar comigo no Facebook, Cami Rabelo. Tem também o Twitter, @Cami_Rabelo. E o telefone de contato, que é o meu, 9442-1152. Agora vocês vão escutar a música da Cami, no Lança Piau, Lugar Dentro de Mim. Agora só cicatriz foi pra onde a gente
obrigado pela sua presença aqui, pela sua entrevista maravilhosa. Acho que todo mundo que escutou pôde perceber que você tá com tudo aí pra bombar. E aí a gente só tem a agradecer a sua participação aqui. Que é isso, eu que agradeço. Sempre que vocês me convidaram, eu vou vir com o maior prazer. Acho que hoje não deu pra cantar, né, porque eu tô meio dodói. Não sei se as pessoas conseguiram identificar pela minha voz. Mas, assim, sempre que vocês me convidaram, eu vou vir com a maior alegria e com a maior dedicação. Valeu. Tá. Este foi o autoral com o som suave da Cami Rabel. Continuemos de música Além do Limite do Vale Profundo. Vamos de Beira-Mar de Zé Ramalho. Produções a mil neste cyberespaço, é hora de conhecer algumas poesias e rebeldias de novos poetas e assuntadores da poética. Vamos de Gruda Poesia. Gruda Poesia. Vezes e outras, vasculhando meu tão curto vocabulário, buscando rima entre o real e o imaginário, percebo que me falta uma ferramenta. Outras vezes falta junção. E já digo logo, não sou ou sei ser artesão. Do outro lado um grito forte, basta ter coração. E ainda outra voz, nunca é tarde para começar. O segredinho é que já comecei, mas nunca fui muito adiante. As letras já me artesanaram e eu nem mesmo a reparei. Mas de repente, não mais que de repente, por um sussurro, uma fala ou um grito, descobri-me um poeta por vir. Só não tinha dado fé ainda. Nasci em um jardim onde o sol nunca deixa de brilhar. Mesmo quando a chuva, trevas ou trovão. Me disseram um dia, basta ter coração. Sou planta de uma semente que planta outra semente. E juntando mão com mão, semente, nossa mente e outra semente, formaremos um grande jardim plural e bonito. Fruto de uma conversinha sobre artesanato, jardim, flores e sementes. Texto de Fernanda Arraes, Luan Mateus, Gisele Moraes, Laélia Carvalhedo e Alderon Marques. Na copa de flores se deixou cair e eu fiquei suspenso no ar. Quando a terra cair, a poeira vai acabar, na dança vai subir, vapor d'água do mar. Eu quero assistir meu corpo parado no ar, Marco Foice. Medo da dança, Todd Macedo. Tropecei nas notas da música que compus, errei a letra, tentei improvisar, me perdi nos passos que desvendaram sua forma. Era uma perfeita simetria entre olhos, boca e canção. Procurei as notas da música que embalavam na rádio, engasguei quando cantei e não pude imaginar que no baile eu teria mais uma chance para uma dança. Era uma perfeita simetria entre eu, você e o medo de te tirar para dançar. E para não quebrar a tradição do gira, vamos de ciranda. Ouçam Tempo de Pipa de Cícero. Acompanhar de fitas, te ajudo a decorar os dias, te empresto minha neblina. Vamos nos espalhar sem linhas, ver o mundo girar de cima, no tempo da preguiça. Gente
paixão segue por aí. Eu não sou ninguém demais e você também. Não é só rodopiar em busca do que é belo e vulgar. É só rodopiar em busca do que é belo e vulgar. Vamos onde ventar, menina. Foi bom te encontrar lá em cima. Odeio despedidas. Mas tudo bem, o dia vai pra gente se inventar de novo. Mas tudo bem, o dia vai pra gente se inventar de novo. E o mundo vai nascer de novo. E o mundo vai nascer de novo. A galera viaja nas contribuições, faz o mundo explodir em versos e reversos. Mas vamos saber o que temos e queremos neste fim de semana. No ar, Agenda. Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana. Agenda poética. Nessa Semana Santa todo mundo viaja, então a cidade está meio parada, mas a gente tem algumas opções aqui para vocês. Nessa sexta-feira, no Rachi, a partir das 8 da noite, você curte Danilo Rudá tocando reggae e acústico. Está na agenda para dia 14 de abril, no Clube do Iapep, na zona norte de Teresina, a festa Margaridas e Marmanjos, com a banda Dom Breguete, que começa a nova temporada de shows, com o título Eu Vou Rifar Meu Coração. A banda Dom Breguete tem no seu repertório várias interpretações de grandes ícones da cena musical, que agradam em cheio todos aqueles que gostam de uma seleção brega ou os que amam a diversão noturna com uma pitada de humor. A festa terá a participação do DJ Serginho Lu, com seu mix de embalos eletrônicos, e os ingressos estão à venda na loja Blue Shark, no centro, atrás do Centro de Artesanato, no valor de R$15. Não percam essa noite diferenciada. Dias 18 e 19 de abril tem cantata gonzaguiana no Teatro 4 de Setembro, às 8 da noite, com a Orquestra Sinfônica de Teresina e João Cláudio Moreno. E como estamos na Semana Santa, temos a tradicional encenação da Paixão de Cristo em Bom Jesus. A encenação do espetáculo acontecerá nesta sexta-feira santa, 6 de abril, no Salão da Serra de Bom Jesus, a partir das 5h30 da tarde. Esse ano, a montagem envolve mais de 60 atores e figurantes locais que dão vida aos últimos momentos da vida de Jesus Cristo. O roteiro e a direção do espetáculo estão a cargo do ator e diretor Franklin Pires. E dia 7 de abril, o Bueiro do Rock recebe a primeira edição do evento Manifesto Cultural Genipapo, que tem o objetivo focar e valorizar as mais diversas manifestações artísticas piauienses. Um projeto ousado, por não ter nenhuma base de incentivo estrutural, o Manifesto Cultural Genipapo vem com o vigor da Batalha do Genipapo e reúne 3 grandes bandas do circuito alternativo da música de Teresina: Sapucaia, Rega Planta e Eu Capial, além de atrações não muito comuns nos eventos das noites teresinenses: Yara Vaz no Polidense, exposição de Vicente Leite e exibição de documentários com a Associação Brasileira de Documentários. O ingresso custa apenas R$10 e parte da venda será doada à APIPA, Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais. E dia 11 de maio temos um show super esperado no Vila Rio Show. Vai ter Nath Roots, com participação de Danilo Rudá e Full Reg. A compra de ingressos pode ser feita pelo site www.ingressossky.com.br. E essa foi a nossa agenda do final de semana.
Ficar em casa só se for para ver se acontece uma coisa boa para os nossos ouvintes curtirem. Curtam agora também Efêmera, de Tulipa Ruiz. Mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. Hoje é o tempo pra ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Vou ficar mais um pouquinho nessa parte do caminho. Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho com as coisas que eu gosto e que nunca são efêmeras e que são despetaladas, acabadas, sempre pedem um tipo de recomeço. Ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Por isso eu vou ficar mais um pouquinho para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho. Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho que nunca são efêmeras e que são despetaladas, acabadas, sempre pedem um tipo de recomeço. Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. Vou ficar mais um pouquinho para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho. E acaba por matar. Faz uma semana que não te vejo, e piora o meu desejo, agravando o meu penar. Essa dor imensa e alcoólica que me assola e apavora, a saudade trata de piorar. Não sei te dizer o que eu desejo, minha morte ou seu beijo, só sei que ainda vou chorar. Passa noite e dia nessa fria, e essa chuva tão maligna que acaba por matar. Não sei te dizer o que desejo, se essa morte ou seu beijo, eita saudade de penar. Teu abraço eu sinto falta, o teu cheiro e tua calma, eu só quero lamentar. Se tu não te importa mais comigo, diga logo ou eu grito, assim não dá pra levar. Tua indiferença me apavora, minha louquice me devora, e a saudade acaba por matar. Raíssa Calhari. De volta com Gira Poesia, vamos dialogar sobre religiosidade. Ouvintes, quando se fala neste assunto, muitas pessoas preferem o silêncio com receio de ferir ou atacar qualquer tipo de crença. É verdade, Dalila.
Como já dissemos antes, não é interesse nosso recriminar e discriminar grupos, mas aproveitando o feriado religioso, fazer uma reflexão filosófica sobre a liberdade de expressão religiosa. Jorge André, por isso chamamos o professor Luizir Oliveira para conspirar algumas percepções sobre o assunto. No ar, o Poemando. Poemando, poesia como elemento transformador. Bom, eu queria desde já agradecer a presença do professor Luizir. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jorge. Eu agradeço aqui pelo convite. Ainda mais por se tratar de um assunto tão delicado como esse, né? Mas a nossa intenção é somente corroborar com a constitucionalidade, né, do Brasil, que a Constituição Federal do Brasil ela define o nosso Estado, a República Federativa, como laico, né, e defende o direito da liberdade de expressão religiosa. Então, professor, como é que o senhor enxerga a situação da expressão religiosa no Brasil? O senhor acha que a gente ainda vive uma realidade colonial? Como é que o senhor avalia a questão da mídia também? Como é que a mídia pode ajudar nesse processo? Questões bem nesse sentido. Bom, é claro que não dá para a gente resolver, né, essas questões todas assim num espaço muito limitado. Isso daqui talvez levasse para a gente assim, um curso de 10 anos, né? Mas grosseiramente, quando a gente pensa em liberdade de expressão, ou quando se fala em liberdade de expressão, eu tenho que amarrar esse conceito a uma ideia que é uma ideia um pouco mais ampla, que é de tolerância, né? Então, embora eu hoje particularmente acho que tolerância também é só um degrau, né, porque a tolerância ainda é um meio termo entre a aceitação plena do outro e tal, mas eu acho que nós teríamos que rever o conceito de tolerância, que é um conceito para mim hoje complicado, porque parece que nós estamos perdendo a nossa capacidade de olhar para o outro, né? Então, se eu não olho para o outro, eu não sou capaz de construir um conceito tolerância, né? Quer dizer, a tolerância significa que dizem, né, assim, a gente não tem isso textualmente, mas dizem que Voltaire, né, um dos filósofos lá do século XVIII, da enciclopédia, que quando ele discutia essas questões, ele falava que eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizer até o fim. Então, eu acho que esse seria talvez o nosso movimento maior. Primeiro, eu posso não concordar com a sua crença ou com o seu modo de ler a sua crença e explicar a sua crença, mas eu tenho que me colocar no lugar de um outro que aceita você no meu mundo, né, para que as duas coisas caminhem paralelamente, né? Assim, nenhum de nós é dono da verdade absoluta, nem o não crente e nem o crente. Eu acho que essa é uma discussão que também precisa ser levada. Então, acho que para começar, a gente poderia partir desse conceito, né, o conceito de tolerância, para alcançar depois um outro grau, que seria um grau de integração maior de práticas distintas e que são próprias de cada ser humano, né? Eu não posso modificar isso daqui ao meu bel prazer, né? Bom, professor, o processo de interiorização de dogmas religiosos acaba sendo um processo cultural, né, que se passa pela educação. Nesse contexto, qual seria a saída para um caminho, ou um caminho para se dialogar sobre a liberdade de expressão religiosa? Todo processo de educação, né, a gente, assim, eu vou ser meio piagetiano, assim, simplificando, né, quase que banalizando o Piaget, mas assim, no nosso processo de socialização, nós passamos por uma primeira fase, que é uma fase de heteronomia, quer dizer, as normas me vêm de fora, e eu tenho que entender e me adequar a elas para poder viver bem numa determinada sociedade. Não existe sociedade sem norma, isso é impossível para a gente, do modo como nós estamos desenvolvidos hoje. Aí, num segundo momento, né, nós temos o processo da autonomia, né, que é o momento em que eu interiorizo essas normas e, em maior ou menor grau, compreendo a importância delas, compreendo a influência delas, a inserção delas para o coletivo e tudo mais. Então, o ponto primário aí é em que momento me são incutidas heteronomamente essas ideias, esses valores, e o modo como eles me chegam. Porque se desde pequeno, para mim, eu sou ensinado de determinada crença religiosa, é a única possível para a minha vida, é a única que vai me levar para o caminho correto.
eu posso perder a minha capacidade crítica com relação a isso. E o que nos leva, por exemplo, no limite, aos fundamentalismos hoje. E me refiro a qualquer tipo de fundamentalismo. No nosso caso, religioso. Agora, fundamentalista não é só o terrorista muçulmano, né, que vai lá e explode. Mas eu tenho fundamentalismos religiosos no Brasil também. Né, que é uma leitura que ela fica tão dogmática, ela fica tão interiorizada na pessoa como a verdade única e absoluta, que ela é incapaz de conversar com outra, de aceitar uma outra leitura, uma complementação à leitura dela, que também seria válida. Então, os modos como nós somos criados, com os pré-conceitos, pré-juízos, pré-valores, né? Eles criam o que eu costumo brincar em sala de aula de uma zona de conforto desconfortável, não é? Porque todos nós nos acostumamos com aquilo ali, não é muito agradável, mas parece que é o melhor possível que eu tenho, né? Então aí eu dou para você, moralmente funciona assim, né? A religião tem a ver com a moralidade também, imediatamente, né? Legalmente funciona assim e tal, e a gente interioriza isso de um modo e acaba perdendo a capacidade de perceber que é uma das dimensões do ser humano. Ela não pode ser a única. Aliás, nenhuma dimensão do ser humano deveria ser a única, sob pena da gente criar um ser alienado. E a religião é um dos pontos, né, em que se corre o risco de alienação. Para mim só existem dois tipos de religião: a libertadora e a alienadora, qualquer que seja a denominação que você queira, né? Quer dizer, e partindo do pressuposto que a pessoa acredite, né, em alguma coisa que transcenda essa realidade. Professor, mesmo sendo uma república laica, né, o Brasil, nosso calendário ainda está recheado de feriados e passagens ligadas diretamente ao cristianismo, em especial ao catolicismo. Como é que a gente pode dialogar com esta contradição? Eu acho difícil. Às vezes não vou dizer que me incomoda, né, porque eu procuro entender o lugar em que eu estou inserido, mas às vezes você chega, sei lá, um cartório, um tribunal de justiça, né, e você vê um crucifixo, por exemplo. Para além da crença particular daquelas pessoas, aquilo não deveria estar ali. Porque se aquele crucifixo está ali, então deveria haver outros símbolos religiosos de todas as outras religiões possíveis que estivessem ali dentro também. Porque aquilo, para mim, por exemplo, que posso ser um ateu, ou posso ser um não crente no cristianismo, mas ser um crente em alguma outra questão, aquilo poderia ser um processo de facilitador para cristãos. Eu poderia ir desse jeito. Não estou dizendo que seja, né? Mas assim, a nossa tradição é uma tradição católica. Então, tudo funciona na nossa cabeça como se o catolicismo fosse assim, é normal, é assim, né? É um dado para mim. E qualquer outra coisa que fuja deste dado, ela não deve ser aceita. Isso acontece em órgãos públicos de geral e na universidade também, né? Então, há momentos em que mencionar a religião no contexto acadêmico pode criar problema, porque as pessoas não são capazes de separar as crenças internas de uma crítica e de um conhecimento daquilo. Eu sempre digo, se a verdade da fé, né, lá buscando Agostinho, né, se o dom da graça de Deus fez com que você acreditasse profundamente em Deus e não sei o quê, e a sua fé é firme o bastante, uma conversa com uma outra pessoa não pode abalar isso. Agora, se uma conversa com uma outra pessoa mexe nessa sua interioridade de um modo que você fica tão irritado que você não consegue conversar com o outro, é porque ou você não entendeu isso daí, ou essa verdade não é tão clara para você. Então, esse é um ponto sério para nós, porque nós acabamos misturando socialmente essas coisas que são de fórum íntimo. Não importa se eu acredito ou não acredito em Deus para exercer a minha função de juiz, ou de professor, ou de qualquer outra coisa, socialmente falando, né? Não está por aí. Eu conheço cristãos católicos, sei lá, né, muçulmanos, que são pessoas assim de caráter duvidoso, e conheço ateus para os quais eu, sei lá, confiaria a minha vida, né? Então eu acho que não está aí. O processo ele está para além.
né? Agora, no Brasil nós vivemos sempre 2 pesos e 2 medidas, né? Existe a letra da lei e existe o espírito da lei, que parece uma outra coisa, e ninguém tem coragem às vezes de apontar isso, e é uma marca do nosso caráter, né? Professor, Pierre Weil foi um dos defensores da transreligiosidade, né, que fala basicamente que a diferença deve suscitar não o temor, mas a alegria, porque ela revela caminhos e horizontes inusitados para a afirmação e o crescimento da identidade. Só acredito que a gente deve estar atento e sensível à percepção desse valor plural, onde as religiões não são muros para se atacar ou abater. O senhor acredita que isso pode ser um caminho? Claro, eu conheço textos do Pierre Weil mais amplos, que falam sobre a transdisciplinaridade de um modo muito mais abrangente no processo da educação, e eu volto à minha frase inicial. Eu começo com a tolerância, mas a transdisciplinaridade, ela aponta para mim para a integração. Há um tempo atrás havia na televisão um programa, vou fazer um paralelo assim, só para ilustrar um pouco, né, uma propaganda do governo sobre a escola inclusiva, né? Era tudo muito bonitinho, né? Você via as crianças chegando, então um menininho que era cadeirante, vinha um outro empurrando e tal, e abria-se a porta da escola e se botava todo mundo para dentro. Quando nós sabemos que não funciona desse jeito, não basta incluir sem integrar. Incluir não é só botar para dentro, né? Isso é fácil. Né? Eu tenho que criar condições para que esse incluído se sinta efetivamente parte de um grupo maior, né? E isso a transdisciplinaridade busca, né? Talvez um grande ideal, né, nosso hoje. A transreligiosidade iria para o mesmo caminho, né? Assim, eu sou capaz de trabalhar aceitando a diversidade. Eu marco muito bem o diverso e o diferente. Quando eu digo fulano é diferente, isso é para mim, né? Conceitualmente eu faço essa distinção porque me parece que fica clara. Se para mim o outro é diferente, eu já traço uma espécie de uma linha divisória entre mim e esse outro, né? Que eu posso até incluir como se fosse uma obrigação minha, o conceito de tolerância. Mas assim, ele não vai passar muito bem pela minha garganta, mas eu sou obrigado legalmente, moralmente, ou sei lá, midiaticamente, né, nessa coisa de politicamente incorreto, para esse negócio a funcionar. Agora, o diverso, ele é um outro que é não eu, mas que tem o mesmíssimo direito de existir e de exercer a sua liberdade de expressão, desde que, claro, né, aquela liberdade de expressão dele não acabe constituindo uma ameaça para a coletividade. Né? Então, sei lá, patologicamente um assassino, né? Vou levar para o limite agora, né? Um fundamentalista de qualquer coisa que vai explodir um prédio porque na cabeça dele, né, isso daí é um jeito de defender os ideais dele. Então esse daí eu estou excluindo desse meu contato porque ele não está dentro daquilo que nós consideraríamos de um padrão de normalidade conveniente para viver em grupo. Agora, se você e eu temos o mesmo processo, não importa a cor da sua pele, o exercício da sua sexualidade, da sua religiosidade, importa o conjunto que nós vamos formar como sociedade, nos integrando, nos respeitando, nos aceitando, discutindo, né, aparando as nossas arestas e tentando dar um respaldo, né, construir um ambiente que seja socialmente agradável para todos nós. Né? Eu acho que eu me lembro de uma frase do Bob Marley que ele dizia que enquanto o brilho do olhar for menos importante do que a cor da pele for mais importante do que o brilho do olhar, não há possibilidade da gente fazer nada sério no planeta. Né? Eu estenderia isso daí hoje. Né? Assim, eu não estou mais olhando para o outro. Né? Eu estou partindo de determinados rótulos que são os meus ensinados, numa determinada régua de valores estabelecida, e eu meço o mundo por essa minha régua. E não funciona assim, né? Porque a minha régua de repente precisa ser revista como medida. Bom, eu conversei aqui no Poemando de hoje com o professor Luiz Oliveira, da Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, pode contar comigo sempre. E assim terminamos mais um Gira Poesia feito com muita dedicação e atenção a todas e todos que curtem a FM Universitária.
Sugestões de pautas, liguem para 3237 1619. Ajudem-nos a construir esse espaço. Quer conhecer mais poesias da gente? Visite www.sociedadedospoetasporvir.blogspot.com ou visite os perfis do Facebook Sociedade dos Poetas por Vir e do Twitter @sopoetasporvir. Não esqueça de curtir a fanpage do Gira Poesia no Facebook, onde você encontra todos os programas e pode também sugerir, criticar e indicar melhorias do Gira. Você pode mandar também suas sugestões, produções e críticas por e-mail, sopoetasporvir@gmail.com. E vamos que voamos com muita permissão e coletividade. Com muita produção, expressão e liberdade. É o que temos para agora. Um ótimo final de semana, uma ótima Semana Santa e até o próximo Gira Poesia. Produção e locução do coletivo Sociedade dos Poetas por Vir. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza e direção geral professor Paulo Vilhena. 96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto.